boa parte, se não todos, os países membros da própria organização americana dos Estados e os Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos vivenciam, ou seja, é um presente que põe, digamos assim, em primeiro lugar no palco um tripé formado pelo Estado de Direito, pela democracia e pelo respeito aos direitos humanos. O controle de convencionalidade habita a casa que esse tripé sustenta. Pressupõe, portanto, o respeito ao Estado de Direito, ao rule of law, portanto, ao Estado de Direito e, evidentemente, ao Estado de Direito democrático. Porque é de democracia como condição de possibilidade que nós estamos a falar para a existência desse tipo de observância adequada e do respeito aos direitos humanos. Daí porque no Estado de Direito Democrático do Brasil, o funcionamento regular das instituições, como do Supremo Tribunal Federal, é que propiciam o regular controle de convencionalidade na perspectiva protetiva dos direitos humanos. É claro que é preciso também que tenhamos presente que, como estamos falando de muitos estados partes, nós estamos a falar de contextos históricos diversos, de realidades distintas, de vicissitudes locais relevantes que hão de ser, obviamente, observadas. Nós não podemos parificar, digamos, um quadro geral normativo a priorístico que, como uma moldura previamente dada, por assim dizer, encapsule a fotografia da realidade nacional dos mais diversos países. Nada obstante, esse respeito à diversidade de contextos, de metodologias e, por assim dizer, de enfoques, nada obstante essa diversidade, é possível sim encontrar um fio condutor, como se diz, um leitmotiv, um fio condutor que atravessa essa diversidade, respeitando-a e, obviamente, as distinções também metodológicas e de enfoque. Esse fio condutor está neste tripé: Estado de Direito, democracia e direitos humanos. Pois bem, avançando um pouco mais e deixando já aquelas noções elementares lá atrás e estas pequenas premissas gerais que acabo de mencionar, pequenas porque brevemente enunciadas, mas imensas do ponto de vista da sua importância, podemos tratar agora de algumas premissas específicas que também dão sustentação ao desenvolvimento do controle de constitucionalidade. E cito basicamente três premissas específicas. A primeira foi esta travessia que o direito constitucional contemporâneo fez. E não me refiro apenas ao Brasil. Este é um fenômeno que é conhecido na Europa continental, mesmo nos sistemas do direito anglo-saxão, e claro, nomeadamente aqui entre nós, que somos legatários nas famílias jurídicas ocidentais, somos legatários dessa experiência das famílias romano-germânicas ocidentais, o que se conhece por civil law de um modo geral. Pois bem, nesta ordem de ideias, esta nova realidade teórica e prática do direito constitucional nos permite dizer que, nos dias correntes, nós estamos diante de um inequívoco fenômeno de internacionalização do direito constitucional. O que isto significa? Significa enfrentar e reescrever muitos dos conceitos tradicionais sobre os quais o Estado, especialmente do século XVIII
para cá foi edificado. E desses conceitos, um destes fundamentais é o conceito de Estado-nação e, a ele atrelado, o de soberania. Portanto, a internacionalização do direito constitucional faz, por assim dizer, um giro hermenêutico da figura do Estado do ponto de vista formal para o destinatário da ordem protetiva. E o destinatário da ordem protetiva passa a ser a pessoa e a autodeterminação desta pessoa e a sua proteção como destinatária da tutela dos direitos humanos. Portanto, havendo um patamar protetivo maior na Convenção do que aquele patamar protetivo dado pela ordem jurídica interna, seja constitucional ou infraconstitucional, a internacionalização do direito constitucional permite construir com razoabilidade a ideia da prevalência da regra convencional para um Estado-parte que tenha se obrigado, como é o caso do Brasil, desde que o Brasil se obrigou a respeitar a jurisdição a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, por via de consequência, a vigência dos dispositivos da própria Convenção. Portanto, nessas três premissas específicas, a primeira delas é essa: a internacionalização do direito constitucional. É este movimento de transterritorialização das regras protetivas das pessoas. Como escrevia na Itália algum tempo faz Pietro Barcellona, da pessoa de carne e osso, ou seja, do sujeito de necessidades, do sujeito que necessita de moradia, do sujeito que necessita de saúde, ou seja, de condições mínimas que a dignidade traduz para a vida humana e a sua coexistência minimamente defensável desse ponto de vista da dignidade. A segunda premissa, tratada, entre outros autores, daqueles que já mencionei, pela professora Flávia Piovesan, é a própria constitucionalização do direito internacional. Ou seja, como se percebe, uma via de mão dupla. De um lado, a norma protetiva torna-se o parâmetro definidor da sua incidência, e, portanto, abre o espaço para essa abertura de tratados e convenções internacionais e, por via da adesão dos respectivos Estados, as normas internacionais comparecem no direito interno como obrigatórias e, obviamente, vinculantes. E, por último, a premissa de um direito constitucionalismo multinível em direção ao que se chama hoje de constitucionalismo comum. Essa expressão, todavia, há de ser vista com alguns grãozinhos de sal, com granos sales, na linguagem simples, digamos assim. Isto significa que há de ser visto com alguma cautela, porque, ao falar-se numa pretensão de universalidade, nós podemos cair num constitucionalismo que, digamos assim, ao invés de ser emancipador, ele possa levar a visões mais restritas da própria proteção da pessoa destinatária da tutela de direitos humanos. Isso significa que esse direito constitucional comum há de ser o constitucionalismo comum da proteção. E, portanto, é preciso ter alguma cautela de não edificar-se aqui uma espécie, como em alguns autores está, uma espécie de constitucionalismo tailor-made, que significaria feito sob medida, né? Uma espécie de um hermeneuta alfaiate faria uma roupa sob medida, pronta para vestir, né? Preta por ter, e isto serviria de moldura para todos os
sistemas. Não é disso exatamente que se trata. Nada obstante, temos aí a terceira premissa específica do controle de convencionalidade. Agora, talvez caiba também que nós nos perguntemos quais são os objetivos, em outras palavras, a que se destina o controle de convencionalidade. Porque, afinal de contas, nós não podemos falar de algo meramente formal. Aqui, o controle de convencionalidade é de ter uma dimensão instrumental. Ou seja, é como se disséssemos que o processo como um todo não há de ser um fim em si mesmo. Ele há de ter um fim que lhe dê sentido e que transcenda a dimensão formal de um conjunto de procedimentos. Ora, no controle de convencionalidade, essa procura substancial da razão de ser do controle também aqui, obviamente, se apresenta. E nós podemos indicar, pelo menos, sem exclusão de outros, seja uma indicação não exauriente, de 3 fins ou 3 objetivos que esse controle de convencionalidade pode se destinar. Em primeiro lugar, é inequivocamente uma ferramenta de proteção dos direitos humanos, ou seja, é uma concretização daquilo que se designa de Human Rights Approach, ou seja, esta ideia da presença dos direitos humanos como um elemento em face do qual essa presença, a própria razão de ser do controle de convencionalidade se dê. Em segundo lugar, como finalidade, a harmonização do sistema nacional, dos sistemas nacionais com os estándares regionais. Em outras palavras, fomentando-se aqui, nesta harmonização, que não significa parificação, como já disse antes, é uma harmonização por meio daqueles fios condutores. Essa harmonização é uma ponte extremamente interessante para o diálogo entre tribunais constitucionais. O diálogo que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal fez com a decisão da Suprema Corte colombiana sobre o estado de coisas inconstitucional e aqui na DPF 347 aplicou no âmbito do sistema prisional, é um exemplo desse diálogo entre cortes. Agora, atentemos para isso e aqui vai uma pequenina nota de rodapé mental. Diálogo não significa apenas uma referência epidérmica a outros julgamentos. Não se trata aqui de um recurso de argumento de autoridade que venha amparar uma conclusão que já se tenha chegado. Não é disso que se trata. Diálogo significa um escrutínio que se realiza mediante um cotejo analítico da decisão tomada por outra corte e a sua pertinência com aquilo que a Corte Nacional está a decidir. Portanto, o diálogo há de ser efetivamente um intercâmbio conceitual e prático por meio do qual os tribunais efetivamente intercambiam conceitos, experiências e assim por diante. E em terceiro lugar, um terceiro objetivo do controle de convencionalidade, como não poderia deixar de ser, é a maior proteção às vítimas. Portanto, em primeiro lugar, uma ferramenta de proteção de direitos humanos, em segundo lugar, a harmonização dos sistemas nacionais com os estándares regionais e, em terceiro lugar, maior proteção às vítimas. É claro que nisso que estamos a falar agora, da presentificação do controle de convencionalidade, é claro que há indiscutivelmente um conjunto de desafios. Um deles, de passagem, en passant, eu já mencionei, que é arrostar, desafiar o conceito tradicional de soberania. Dentro do conselho tradicional, bem tradicionais, para as antinomias, são todas conhecidas, ou seja, essas antinomias, portanto, essas inadequações, quando realizadas dentro de uma mesma espacialidade,
tradicionais de solução desses choques, por assim dizer, dessas antinomias, são conhecidos: o critério da especialidade, o critério cronológico. Porém, no âmbito do controle de convencionalidade, como a primazia é das pessoas e sua proteção como destinatárias da tutela dos direitos humanos pela ordem jurídica nacional e pela ordem jurídica supranacional, esse conceito de soberania também ele é, por assim dizer, redesenhado. Obviamente que não se abandona, nem de longe, a importância do conceito de soberania. Afinal de contas, a tríade povo, território e soberania continua a caracterizar a formulação do próprio sentido de Estado e de sociedade, porém, ao elevar-se os titulares destinatários da proteção dos direitos humanos como finalidade primordial do controle de convencionalidade, nós estamos a dizer que esta finalidade há de compreender-se tanto na ordem jurídica interna, nacional, como também na ordem jurídica internacional. Em outras palavras, não, digamos assim, não esmaece o conceito de soberania. Ele é apenas redesenhado para dizer que é uma soberania, por assim dizer, em favor da pessoa, e não uma soberania apenas em favor de uma dimensão formal da organização de um dado Estado. Esse é talvez hoje um dos principais desafios, que é conjugar todos esses fenômenos com a dimensão da soberania. Não é preciso ir muito longe. Em algumas cortes constitucionais, se ouve muitas vezes até mesmo ainda críticas à utilização do método de direito comparado como eventualmente ofensivo à soberania de um dado país. Aliás, para não deixar passar sem referência concreta, era isso que sustentava Antonin Scalia, dentre alguns justices da Suprema Corte norte-americana. Portanto, percebe-se bem a dificuldade com a qual se lidava e, de algum modo, ainda se lida ao tratar desta matéria. Aqui nós temos, obviamente, outros desafios relevantes, dentre eles a construção dos direitos humanos à luz de um valor universal. Joseph Raz é um dos autores que sustenta esta ideia que me parece de todo pertinente da igualdade de valor a todos os seres humanos, portanto, com respeito à diferença, com respeito ao projeto de vida, o que significa, portanto, dizer que esta dimensão dos direitos humanos, ela alcança alguns patamares de um valor moral de natureza universal. Mas não se trata apenas de um valor que é atribuível abstratamente ao valor da liberdade da pessoa. Porque, como nós sabemos, a verdadeira dignidade se materializa e se concretiza quando a liberdade vem acompanhada da sua irmã siamesa, que é a igualdade. Portanto, é nesta dimensão que liberdade e igualdade, juntas e somadas, compõem a base do sentido de dignidade. Pois bem, expostas essas duas primeiras partes aqui desse nosso encontro de hoje, ou seja, aquelas noções elementares e algumas premissas gerais do que acabo de expor, cabe referir um breve histórico do controle de convencionalidade. No âmbito de um histórico um pouco mais geral, ou seja, como isso nasce e se desenvolve no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso se dá especialmente em alguns julgados. E alguns julgados, como eu disse antes e reitero, do começo deste século, 2001, 2003, 2004, 2006. Menciono alguns deles no caso Barrios Altos versus Peru, de 2001. Ali emergiu esta ideia, que mais tarde foi tomando forma ainda mais precisa do controle de convencionalidade, quando se acentuou
a incompatibilidade de lei nacional de anistia de crimes de tortura e praticados por regimes arbitrários e autoritários com as regras da Convenção. Portanto, neste caso, temos, portanto, uma primeira dimensão de um reconhecimento da violação da Convenção. Ao lado disso, esse caso que citei, 2001, em 2013, no julgamento, especialmente no voto do juiz Garcia Ramírez, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Mirna Max Change versus Guatemala, de 25 de novembro de 2013. Logo depois, em 7 de julho de 2004, no caso Tibe versus Equador, e em 1º de fevereiro de 2006, López Álvares versus Honduras. Isso num plano mais geral. No plano específico do Brasil, há algumas datas importantes sobre essa matéria, que se a gente quiser guardar, grosso modo é 1948, 1998 e 2002. Ou seja, 1948 é quando o país assina a Carta de Adesão à Fundação da Organização dos Estados Americanos. Portanto, a partir daí, abre-se as portas para que mais tarde emerja, como emergiu em 1992, o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E no Brasil, a jurisdição específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi reconhecida em 1998. Por isso, de um modo geral, a literatura jurídica diz que controle de convencionalidade no Brasil teria como marco 1998. Nada obstante, foi em 2002, por meio do decreto 4.463, de 8 de novembro de 2002, que se reconhece a competência obrigatória da própria Corte no Brasil. Ora, esse contexto todo nos leva àquilo que, de modo geral, se denomina de casos emblemáticos de controle de convencionalidade no Brasil. Vou mencionar 6 desses casos introdutoriamente, porque há inúmeros outros, mas menciono inicialmente 6. O primeiro deles, retornando àqueles precedentes que citei, são precisamente o recurso extraordinário 466-343 e o habeas corpus 87585. Aqui, induvidosamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que determinada norma ou lei ordinária se chocava com regra da Convenção e, portanto, a Convenção prevalecia e fazia cessar a eficácia da lei ordinária. Abrindo outra notinha de rodapé mental aqui, nesses julgamentos houve um debate importante que, de algum modo, esse tribunal ainda não ultimou acerca do estatuto da incorporação destas regras, se num patamar supralegal ou num patamar de natureza constitucional. Quem for consultar os anais desse julgamento certamente encontrará um bom debate ali levado a efeito, dentre outros pelos ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, sobre digamos, visões distintas desse enquadramento. Porém, o denominador comum foi esse, foi da prevalência da Convenção sobre aquela lei ordinária, e aqui, como já disse, e é sobejamente conhecido, é notoriamente conhecida, a inadequação da prisão civil por dívida em relação ao teor da Convenção. O segundo julgamento, mais recente, foi tomado na ação direta de constitucionalidade 4650, no âmbito da qual se decidiu vedar, nesse Supremo Tribunal Federal, a doação de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. E, portanto, também aqui foram cotejados dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Terceiro lugar, o recurso extraordinário 511-961. Nesse recurso extraordinário, o Supremo começou e, de certa maneira, ultimou
as primeiras bases para estabelecer os parâmetros do exercício da profissão de jornalista, independentemente de diploma do curso superior. Portanto, aqui foi levado em conta um dispositivo do artigo 13º da Convenção para a conclusão que o Supremo chegou e, portanto, pela não recepção do Decreto 972 de 1969. Quarto caso emblemático, que é ordinariamente citado, é outra ADI, outra ação direta em constitucionalidade, 5240, que entre nós, de maneira pertinente e adequada, chancelou as audiências de custódia, que constitui, em matéria processual penal, um passo adiante relevante que foi dado no Brasil. Em quinto lugar, a DPF 708, recentemente apreciada, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui nós tratamos do inadequado funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, e especialmente o caso que aqui foi trazido à colação é das comunidades indígenas Nuestra Tierra versus Argentina, que foi apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por derradeiro, em sexto lugar, é a conhecidíssima ADPF 130. Há um texto e um levantamento da professora que já mencionei, a professora Cristina Peter da Silva, que aliás atua aqui nesse Supremo Tribunal Federal e é professora de Direito Constitucional, e nesse levantamento chegou ela à conclusão que é o julgamento no âmbito do Supremo com o maior número de referências e precedentes de outras cortes constitucionais e internacionais que tenha sido levado a efeito. Nada obstante esses casos emblemáticos, também é preciso dar vazão à presença ainda, no âmbito da literatura jurídica, de uma certa, por assim dizer, de uma certa crítica que a doutrina ainda faz quanto à ausência de parâmetros mais nítidos pelo tribunal ao realizar o controle de convencionalidade. Uma dessas críticas interessantes e que devem ser, obviamente, tomadas em consideração seriamente, é do professor Ingo Sarlet, que ao tratar desse tema sustenta ainda existir falta de clareza e uma posição mais sólida e diretiva por parte do Supremo em relação a dois universos. Primeiro, aos critérios por meio dos quais se procede o controle, e segundo, quanto ao parâmetro e o próprio objeto do controle de convencionalidade. Também uma outra crítica que emerge de construções doutrinárias, a doutora Manuelita Hermes tem um trabalho sobre isso, falando da importância de lastecer a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque ela poderia suprir ou comatar essa lacuna, ou seja, essa carência de uma implementação de um efetivo controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Creio que, obviamente, que há perspectivas interessantes. Quem tem acompanhado, por exemplo, o transcurso e as deliberações na ADPF 635, tem observado que alguns parâmetros ali também estão sendo expostos e construídos, e ali a própria disposição do inciso 2 do artigo 4º da Constituição Brasileira já nos permitiu afirmar que as consequências e as responsabilidades jurídicas que emergem do descumprimento de uma sentença da Corte Interamericana em nada se distingue do descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Creio que, de algum modo, isto vai estabelecendo alguns desses parâmetros. Como eu disse, aqueles eram 6 casos emblemáticos, mas há inúmeros outros, não vou cansá-los com muitas referências, mas vou tomar a liberdade de mencionar mais alguns para evidenciar o que, aliás, está numa pesquisa de uma tese de doutoramento recentemente defendida por Natércia Magnani, em que ela faz uma análise caso a caso e também faz uma espécie de uma tabela
de quem, digamos, dos integrantes do Supremo Tribunal Federal mais dialoga com cortes e tribunais. Mas mais do que elementos quantitativos, o que importa aqui são os casos e não necessariamente as pessoas. E desses casos citados, menciono algum. A famosa e multicitada ADI 3.510, que tratou da lei da biossegurança, ou seja, ali o Supremo Tribunal Federal chancelou pesquisas com célula-tronco embrionárias. Em segundo lugar, a ADI 4424 reconheceu que em matéria de violência doméstica, ação penal pública incondicionada, na mesma linha a ADC 19 sobre o mesmo tema, e nesta se chancelou a constitucionalidade da conhecida Lei Maria da Penha. No recurso ordinário 778-889 sobre licença gestante, na ADI 5617, o tema foi financiamento eleitoral de candidaturas femininas, na ADI 5938, proteção constitucional à maternidade e trabalho insalubre, na DPF 738, candidaturas de mulheres negras, e na DPF 779, na discussão sobre legitimidade e defesa da honra, essa expressão para dizer um mínimo abominável, e a igualdade de gênero. Portanto, em todas esses precedentes, entre outros, como na própria DPF 635, como no habeas corpus 143.988, este tratou da superlotação em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, fixando parâmetros e critérios de internação no Brasil. Portanto, em todas essas decisões, presente está o diálogo entre cortes, a referência a decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, obviamente, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Há muitas leituras boas para prosseguir nesse estudo. Comecei dizendo de uma produção literária robusta no âmbito do direito, e menciono, já arrumando para a conclusão dessa exposição, pelo menos 4 leituras que podem ser levadas a efeito na perspectiva desta reflexão. A primeira delas é um trabalho da doutora Manuelita Hermes, denominado Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental como Instrumento de Controle de Convencionalidade. O segundo é da professora Cristine Oliveira Peter da Silva, a DPF 130 e a Democracia de Antíteses no Conceito do Estado Cooperativo de Direitos Fundamentais. O terceiro é o estudo do professor André de Carvalho Ramos sobre controle de convencionalidade, e um último que cito do professor Ingo Wolfgang Sarlet sobre o Supremo Tribunal Federal e o controle interno de convencionalidade de base dos tratados, na base dos tratados internacionais de direitos humanos. É um estudo publicado já faz algum tempinho, a propósito dos 30 anos da Constituição Federal de 88. Pois bem, para concluir, gostaria de, obviamente, retomar aqui a ideia segundo a qual o controle de convencionalidade não consiste apenas numa ferramenta de natureza formal. Ele tem um fim e o seu fim é substancial, portanto é um controle finalístico ou teleológico. É, portanto, uma aplicação de natureza hermenêutica, de interpretação e aplicação das regras de natureza convencional. E isto pode se dar, como já se tem presente, no âmbito de medidas que são tomadas aqui no Brasil, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou mesmo no controle difuso, tanto que mencionei diversos recursos extraordinários nos quais essa atividade interpretativa e aplicativa se fez presente. É claro que aqui se tem também
digamos assim, por compreendido que nós estamos, por evidente, superando uma noção estática e pura, por assim dizer, do direito para reconhecer esses fenômenos hermenêuticos interpretativos que dialoga com os fatos, dialoga com tribunais internacionais, dialoga com tratados e convenções internacionais, ou seja, dialoga com essa perspectiva aberta e plural que o sistema jurídico complexo, contemporâneo, obviamente, traduz. Isso significa que se nós, nas relações pessoais intersubjetivas, sustentamos o respeito à alteridade no âmbito das famílias jurídicas, o respeito ao alter, ao outro sistema, aos outros pronunciamentos também se faz presente. Numa recente encíclica papal é citado Paul Ricoeur e a sua definição de respeito à diversidade. Disse ele que o ser humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com os outros. Se isto vale para cada um de nós, individualmente considerados, o que mostra que não há existência, por assim dizer, insular, mesmo aquele que decide viver insularmente, assim decide porque ele coexiste com os demais, ainda que se recolha na sua privacidade. Portanto, a vida contemporânea é uma vida coexistencial em diversos gradientes ou limites, e essa coexistencialidade intersubjetiva pressupõe, portanto, respeito à diversidade, à pluralidade, respeito a diferentes projetos de vida, assim também há de ser simetricamente no âmbito dos sistemas jurídicos. Esta dimensão dialogal, aberta e plural é também construtiva, com algumas finalidades, dentre elas, especialmente dar maior proteção às pessoas de carne e osso, como antes mencionei, lembrando Pietro Barcellona. E isto, nos dias correntes, se faz extremamente presente, especialmente nas questões de gênero, das maiorias minorizadas, das pessoas e grupos e segmentos vulneráveis. Eis que um tribunal que seja tribunal de direitos humanos e fundamentais há de ter em conta precisamente esses papéis e, sem nenhum temor de majoritariamente levar a efeito esta proteção. Para concluir, e agradecendo a atenção com que nos brindaram, volto a dizer que o tripé Estado de Direito, democracia e direitos humanos é uma condição de possibilidade da razão de ser do próprio controle de convencionalidade, ao lado de um outro tripé: liberdade, igualdade e responsabilidade. Eis que falar de controle de convencionalidade significa também falar de proteção dos direitos humanos. Portanto, falar de direitos e também de deveres protetivos. Logo, liberdade e responsabilidade andam aqui juntos, especialmente para traduzir o controle de convencionalidade como ferramenta para o desenvolvimento humano e social. E com isso, creio que alcançamos praticamente 1 hora de exposição e era basicamente o que eu tinha a lhes dizer. Muito obrigado. Ministro, nós recebemos diversas perguntas e selecionamos algumas para fazer. A primeira delas, ministro, é a seguinte questão: até que ponto é justo e